Pessoal, nós vamos falar então nesse vídeo um pouco sobre a síntese do cloreto de trisetileno-diamina cobalto 3, né? Nós vamos falar um pouco sobre o ligante, sobre esse complexo, falar um pouco, comparar, né, rotas de síntese que estão aí na literatura e inclusive tecer, né, enfim, algumas considerações acerca de algumas estequiometrias de síntese utilizadas que, francamente, estão equivocadas, tá certo? Vamos então ao nosso vídeo. Bom, lembrar que esse composto, né, o cloreto de trisetileno-diamina cobalto 3, foi descrito pela primeira vez por ninguém mais, ninguém menos que Alfred Werner, né? O pai, podemos assim dizer, da moderna química de coordenação. Ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1913, né? Em função da sua inovadora, né, proposição de geometria octaédrica, né, para uma série de compostos de cobalto, enfim, todo um conjunto de proposições inovadoras que lançaram as bases da moderna química de coordenação num artigo que ele publicou, se não me falha a memória, em 1896, mas enfim. Né? E Werner, então, na busca, inclusive, né, de elucidar estruturas, de obter mais dados para os seus trabalhos, realizou durante cerca de 30 anos aí um número bastante significativo de sínteses e de caracterizações, e esse foi um dos compostos, né? Nós temos aí, inclusive, uma parte da página inicial, né, do artigo de Werner. De lembrar que Werner é suíço, né? O artigo aí está escrito em alemão, tá certo? Mas, enfim, é um composto já bastante antigo, né? Ele publicou em 1912, que já vão aí 110 anos, quer dizer, está longe de ser algum composto, né, não conhecido, de síntese extremamente complicado, ou qualquer coisa do gênero. Né? Não por acaso costuma, inclusive, a sua síntese ser realizada, repetida, né, como experimento didático, inclusive em muitos cursos de graduação em Química. Tá certo? Mas, enfim, prossigamos então, feita essa pequena digressão histórica. Bom, então a reação, né, para a preparação do cloreto de trisetileno-diamina cobalto 3, né, é reportada como tendo um alto rendimento aí de cerca de 95%. Né? O complexo, que é catiônico, né, ele pode ser isolado, tendo como contraíon uma série de ânions. Né? Enfim, não precisa ser o cloreto de trisetileno-diamina cobalto 3. O complexo propriamente enfim, trisetileno-diamina cobalto 3, o contra-ânion pode ser cloreto ou pode ser algum outro contra-ânion. Você consegue precipitar utilizando toda uma série de outros contra-ânions. Inclusive, como, né, o complexo que é catiônico é relativamente volumoso, né, você ter um ânion volumoso como contra-íon, em princípio, facilita, inclusive, a precipitação, tá certo? Naquela máxima, né, que se conhece da química analítica, né, que, enfim, cátions volumosos, né, tendem a precipitar mais facilmente, formar compostos mais estáveis e precipitar, portanto, com mais facilidade ânions volumosos, né, ou vice-versa, né, ânions volumosos precipitam, né, cátions volumosos, enfim, no fim das contas tudo isso vai ter a ver com conceituar-se bases duros e macios, polarizabilidade, a coisa vai esbarrar mais ou menos por aí. Mas enfim, você ter um cátion mais volumoso do que cloreto, em princípio até facilitaria, né, a precipitação do complexo. Uma análise detalhada, né, da síntese, se for feita em larga escala, mostra que você pode ter como subproduto, por exemplo, esse outro complexo, né, em que você tem um cloreto na esfera de coordenação e você tem um cátion, né, que é relativamente incomum, coordenado, né? Em solução você forma, mas coordenado, você tem uma etileno-diamina, né, se comportando como ligante monodentado, né, e estando no caso a protonada, né, como é o caso aí, né, realmente é bastante incomum, tá certo? Bom, e aí informações mais, né, o cátion octaédrico, etc, né? Pertence ao grupo pontual 3D3, né, o complexo, e você tem aí dois enantiômeros, né, o delta e o sigma, que inclusive você pode resolvê-los, né, separá-los utilizando sais de tartarato. Né?
enfim, sais de tartarato, que lembra muito, inclusive, né, aqueles trabalhos de Pasteur com tartaratos e para-tartaratos de potássio, né, que ele inclusive vai fazer, enfim, descobrir ali, né, a questão da atividade óptica, etc. Enfim, mas os tartaratos, então, são até hoje utilizados para resolver, né, separar, enfim, isômeros, né, como no caso aí dos enantiômeros delta e gama do complexo. Perfeito? Prossigamos então. Bom, aí só para ilustrar mais uma vez, né, enfim, essa é a estrutura do complexo, né, enfim, uma estrutura octaédrica, né. Você pode representar mais simplificadamente como aparece aí na letra B. Lembrar que a etilendiamina possui dois nitrogênios, né? Cada nitrogênio possui um par de elétrons isolado. Então a etilendiamina é capaz de, por exemplo, receber próton, né? Atuar como aceptora, receptora de prótons, ou seja, comportar-se como uma base de Bronsted-Lowry, né? E no caso, como possui esses dois átomos de nitrogênio, comporta-se como um ligante bidentado, né? O que, enfim, propicia a que ela dê origem a compostos nos quais o chamado efeito quelato pode ser verificado. Bom, para obter algumas informações mais sobre a etilendiamina, nós vamos tirar aqui informações desse artigo de 1984. Né? Enfim, a referência está aí, quem quiser pode procurar, o trabalho se encontra disponível gratuitamente na internet, tá certo? Vamos pegar as informações mais para delinear um pouco mais, conhecer um pouco mais, né, o nosso ligante, que no caso é a etilendiamina. Bom, então a etilendiamina é extremamente solúvel em água e na maior parte dos solventes orgânicos. Né? Em água reage com a água recebendo próton, né, da molécula de água. Enfim, como amônia e como, né, aminas, né, você tem nitrogênio com um par de elétrons isolado, enfim, dissolvido em água, né? A água doa um próton, né? Protona o nitrogênio, fica um excesso de OH- em solução, e é por isso que soluções de amônia, de aminas, enfim, são básicas, né? Isso vai ajudar a explicar por que numa das etapas da rota de síntese nós acrescentamos HCl, etc. e tal, na rota de síntese do complexo, né? Bem entendido, né? E aí, então, raramente, né, o que aparece aí nesse item 2 já no final, né, muito raramente, mas enfim, a etilendiamina pode exibir propriedades ácidas, né, como no caso desse complexo aí com platina 4, né, na qual enfim, a etilendiamina termina se comportando em verdade como um ácido. Né. Ela é capaz de, uma vez coordenada, liberar, né, perder 3 prótons. Né? Mas, enfim, essa tendência a liberar átomos de hidrogênio, que aparece aí no final, na forma de prótons, pode ser aumentada, né? Enfim, pela substituição eletrofílica dos nitrogênios, etc. Mas, enfim, muito raramente a etilendiamina exibirá propriedades ácidas. Ela se comporta, via de regra, como uma base de Bronsted-Lowry. Né? Bom, no que diz respeito ao item 3, né, as propriedades coordenativas da etilendiamina, a etilendiamina forma um largo número de complexos com íons metálicos, né, da tabela periódica. Usualmente age como ligante bidentado, mas são conhecidos compostos, né, nos quais a etilendiamina age como um ligante monodentado ou como um ligante em ponte. Né? O que seria bastante previsível no caso de formar compostos em ponte. Né? Ela tem um nitrogênio numa extremidade e outro nitrogênio em outra extremidade. Né? Enfim, e você tem ali uma espécie que é linear, né? Seria bastante razoável, né? Ela atuar como ligante em ponte. E, enfim, como já informado, né, em poucos casos, em poucos e raros casos, né, a etilendiamina forma compostos monoprotonados. Né? Enfim, mesmo estando, né, protonada, ela é capaz, enfim, ela é capaz de formar complexos nos quais ela está protonada. Né? Embora isso seja relativamente raro. Bom, aqui mais algumas informações sobre a etilendiamina que foram retiradas daquele artigo que foi citado e depois vem alguma coisa mais retiradas aí
de livros de química inorgânica, etc., só para a gente situar um pouco mais, né? Bom, etilendiamina interage fortemente, né, com moléculas de água, nos quais, enfim, nessas interações, né, cada átomo de nitrogênio se liga a uma molécula de água, né, formando uma ligação de hidrogênio, né. Durante a formação de complexos metálicos, essas moléculas de água, enfim, junto com outras, né, formam a primeira e segunda esfera de hidratação, né, do cátion metálico. Bom, na parte de baixo aí nós temos etilendiamina, né, formando complexo com cobre, né, uma solução de cobre em água, o cobre está hexaidratado, né, e você tem aí etapas, né, uma molécula de etilendiamina, são liberadas duas moléculas de água, né, ou você tem um composto análogo, né, com amônia, duas moléculas de amônia coordenam-se e duas moléculas de água são liberadas. Constante de formação para o complexo com etilendiamina, 4 vezes 10 a menos 10, e para o composto análogo com amônia, né, 5 vezes 10 elevado a sétima. Então, 4 vezes 10 elevado a 10 e 5 vezes 10 elevado a sétima, uma diferença bastante apreciável, né, bastante considerável nas constantes de formação, que é devida, nesse caso, como sabemos, a chamado efeito Quelato, né? Enfim, o ligante bidentado, né, o ligante bidentado, enfim, exibe essa propriedade, né, essa característica, enfim, propriedade talvez fosse a melhor forma de dizer. E como nós sabemos, o efeito quelato, né, é um efeito predominantemente, enfim, né, entrópico, né, entrópico. Perceba-se que as entalpias aí de reação são aproximadamente, não são iguais, mas enfim, são próximas, né? 54 kJ por mol para composto com etilendiamina, né? Exotérmico, no caso, menos 54. E o composto com amônia, menos 46. Mas enquanto no composto com amônia você tem uma diminuição da entropia, no composto com etilendiamina essa entropia aumenta, né? Ela é positiva, né? Considerado o sistema, né? Produtos e reagentes, né? O antes e depois da reação. Mas enfim, efeito quelato, né? A sua origem, a sua base, digamos, físico-química, é um aumento da entropia do sistema, conforme nós já sabemos. É só para ilustrar, né, que esse fator, enfim, ajuda a explicar a estabilidade dos complexos. Já nessa outra tabela, se eu não me engano, eu retirei do livro de inorgânica do Peter Atkins, né? Você tem essas reações, né, sucessivas, né? Um metal dissolvido em água, está coordenado a 6 moléculas de água. Então, uma molécula de etilendiamina entra na esfera de coordenação, depois duas, depois três, formando o complexo com 3 moléculas de etilendiamina, né? Didaticamente, podemos dividir isso em 3 etapas, né? Em cada uma delas, uma molécula de etilendiamina entra na esfera de coordenação do metal e, consequentemente, 2 moléculas de água abandonam a esfera de coordenação do metal. 3 constantes, portanto, de formação, né? E o que podemos perceber é quando você passa aí, por exemplo, de cobalto para níquel para cobre, a constante de formação está aumentando, ou seja, a formação do composto o equilíbrio químico está sendo deslocado na direção da formação dos produtos, ou seja, nesse caso, na direção da formação do complexo, né? Isso vale para K1, isso vale para K2, mas quando chega para K3, né, de cobalto para níquel, aliás, aumenta, mas quando chega de cobalto, quando você vai de níquel para cobre, melhor dizendo, na verdade há uma diminuição, né? Bom, cobre mais 2 é D9, quer dizer, não tem jeito, quer queira, quer não queira, quando você está lidando aí com complexos de cobre 2, você tem que levar em conta o efeito Jean Teller ou a distorção de Jean Teller, como seja, né? De forma tal que, né, enfim, essa terceira etapa, né, a substituição aí das duas últimas moléculas de água por mais uma molécula de etilendiamina, né, termina sendo desfavorecida ou mais difícil de acontecer, né, no composto com cobre do que nos compostos com níquel e cobalto, por exemplo. Bom, efeito Jean Teller é inevitável, né? Cobre 2D9, né? Uma distribuição, digamos, assimétrica aí dos elétrons, você vai esbarrar na distorção de Jean Teller, quer queira, quer não queira. Mas, enfim,
só para ilustrar um pouco mais, né? E no caso, temos aí cobalto como exemplo, né? Que é o complexo que nós estamos considerando aqui nesse vídeo. Bom, só para obter mais algumas informações, né, desse artigo de 1975, né, constante de ionização para etileno de amina. Né? Então você tem os dados aí do artigo, e aí nós tiramos de uma outra fonte, né, mas enfim, os dados estão relacionados, tá certo? Você pode parar o slide aí, contrair, enfim, analisar com calma. A etilendiamina tem 2 nitrogênios, então se comporta como uma base que pode ser protonada em 2 etapas, né? Então, PKB, ela tem 2 PKBs, né? 4,07 e 7,15. Né? Lembrar que PKB é o log do inverso de KB. Quanto maior KB, mais forte é a base. Quanto maior KB, menor PKB. Né? Então, quanto menor o PKB, mais forte a base. Tem 2 PKBs, um é 4,1, né? E o outro é 7,2, né? Arredondando. Enfim, depois de haver efetuado a primeira protonação, a protonação do primeiro nitrogênio, protonar o segundo, né? Enfim, já o segundo nitrogênio se comporta como um sítio básico bem mais fraco do que o primeiro. Né? Para resumir, é isso. Bom, aí nós chegamos então ao cerne aqui do propósito do nosso vídeo, né? Tiramos essa rota sintética aí desse artigo da revista Química Nova, tá certo? A referência está aí, o artigo você pode baixar grátis na internet, quem quiser pode ir até lá. O propósito do artigo não é trabalhar com esse complexo, né? Mas ele é utilizado como um reagente, enfim, e etc. e tal, de forma tal que os autores o prepararam. Né? Então vamos lá. 30 gramas de cloreto de cobalto 2 hexaidratado, for dissolvido em 87,5 ml de água destilada. Essa é uma solução A. Enquanto isso, você prepara uma outra solução, uma solução B, dissolvendo aí conjuntamente, enfim, né, 22,5 ml de ácido clorídrico concentrado. Aqui o autor só trabalha com HCl concentrado. Em outras rotas de síntese, nessa primeira etapa trabalha-se com ácido clorídrico 6 molar, né? 6 molar, tá certo? Mas enfim, concentrado está em torno de 12 molar, né? Acho que é isso. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vamos considerar que seja 36%. Né? A densidade do HCl 36% é 1,16. Né? Então, 1,16 vezes 0,36 dividido por 36,5, que é a massa molar do HCl, dividido por 10 a menos 3, que seria o volume, então em 1 ml. 11,44, 12 molar. 12 molar. Né? Mas enfim, nessa síntese o autor trabalha apenas com HCl 12 molar, né? Enquanto você encontra na literatura aí rotas em que se usa HCl, nessa etapa HCl 6 molar. Mas vamos lá, então você prepara uma solução B, 22,5 ml de HCl, em banho de gelo, né? Porque enfim, o processo vai ser exotérmico e tal, por isso que é interessante fazer em banho de gelo. E além disso, manter aí os reagentes resfriados vai facilitar depois a precipitação do complexo. Mas enfim, como a mistura é bastante exotérmica e tal, banho de gelo, 22,5 ml de HCl concentrado e 22,5 ml de etilendiamina. Né? Em outras rotas, como disse, você não apenas não encontra o HCl concentrado, é HCl 6 molar, mas também os volumes, né, o volume de etilendiamina, proporcionalmente ao volume de HCl, é um volume apreciavelmente menor. Né? Mas enfim, é uma questão que tem que ser considerada. Né? Que veja, muitas dessas rotas de síntese, né, elas são utilizadas há mais de século. Né? Alguém fez de uma certa forma, deu certo, e a rota de síntese foi repetida depois outras vezes, com pequenas variações, etc. Né? Mas muitas vezes, em muitas dessas rotas de síntese, não foi feito nenhum tipo de estudo sistemático a fim de otimizar a rota de síntese. Né? Precisa mesmo usar tanto excesso desse reagente aqui? Precisa mesmo de todo esse volume, toda essa concentração em mols de ácido ou não? Isso dificulta de alguma forma a precipitação do complexo e coisa assim? Muitas vezes é um estudo sistemático desse gênero para determinar quais são as condições ótimas de síntese, não foi feito. Né? Você tem uma rota de síntese que funcionou e que foi copiada e que se prolongou
e que se estende aí muitas vezes há mais de século, né? Mas enfim, vale a pena destacar, né? Nessa rota de síntese apenas HCl concentrado, em outras rotas um HCl 6 molar, e no caso volumes iguais aí para a solução de HCl, que nesse caso é concentrado inclusive, e para a solução de etilendiamina. Além disso, 62,5 ml de água compõem aí essa segunda solução, né? Então a solução A, aquela que contém ali, enfim, que é uma solução, né, do cloreto de cobalto 2, é lentamente adicionada à solução B, né? E depois você acrescenta 25 ml de peróxido de hidrogênio 30%. Tá certo? A função do peróxido de hidrogênio é atuar como agente oxidante, né? Porque a fonte aí de cobalto é cloreto de cobalto 2 e o complexo tem um estado de oxidação 3. Né? Então você está acrescentando peróxido de hidrogênio como oxidante. Você pode fazer isso ou, se você tiver ar comprimido, se o seu laboratório tem ar comprimido, você pode colocar uma cânula ali, né? Para deixar, enfim, uma mangueirazinha fininha, deixar borbulhando ar comprimido, que contém oxigênio, evidentemente, né? 20, 21% de oxigênio, na sua mistura durante algumas horas ou de um dia para o outro, como seja, e isso vai ser suficiente para oxidar o cobalto. Quer dizer, não é necessário usar peróxido de hidrogênio, você pode usar, ficar borbulhando ar comprimido também, né? Mas enfim, há outras maneiras, né? Bom, depois de 10 minutos, né, sobre constante agitação, a mistura foi, enfim, aquecida, né, levemente e tal. Para que isso, né? Veja que tem muita água aí, né? Tem água demais, né? Na primeira etapa você usou 87 ml e meio. Sim, é claro que quanto você vai utilizar de cada reagente é função de qual é a massa de produto que você deseja no final, evidente, né? Se eu quero uma massa maior de produto, eu tenho que utilizar massas maiores dos reagentes. Mas o ponto fundamental é que a proporção em mols entre reagentes ela tem que ter coerência, né? Eu preciso ter um reagente limitante, um reagente em excesso, né? Que pode ser o ligante ou não, né? Mas eu preciso respeitar a estequiometria da reação. Se eu quero preparar um complexo na qual tenho cobalto e etilendiamina na proporção em mol 1:3, essa proporção estequiométrica tem que ser respeitada na minha rota de síntese. Isso é uma coisa evidente, né? Mas enfim, acho que eu não preciso falar isso. Mas vamos lá. Mas então tem muita água aí, né? 87 ml e meio para dissolver o cobalto. Depois você acrescentou 22 ml e meio na solução de HCl, que a maior parte é águas, né? O soluto é só 36%. E depois você ainda acrescenta 25 ml. Sim, você acrescentou 62 ml e meio, né? Ali para formar a solução de etilendiamina, né? 62 ml e meio de água. E depois ainda acrescenta 25 ml de uma solução de peróxido de hidrogênio, que é 30%. Né? Os outros 70% é água. Né? E o peróxido de hidrogênio se degrada liberando O2 e água. Ou seja, tem água demais nessa história. Né? Sais de cobalto e compostos são muito solúveis em água. Né? Não por acaso o cloreto de cobalto é hexaidratado, inclusive ele é higroscópico, né? Se você deixar um pouco desse sal de cloreto de cobalto hexaidratado exposto ao ar durante algum tempo, né? Ele é bastante higroscópico, né? Se ficar tempo suficiente, realmente, enfim, se comporta até como uma substância deliquescente, né? Sais de cobalto são assim, de níquel também, enfim, de cobre, etc. Então tem muita água aí, e a água demais, evidentemente, dificulta o processo de precipitação, né? Então você, após formar o complexo, aqueceu até reduzir o volume, né? Essa rota de síntese está mais detalhada no slide seguinte, com a representação esquemática, a gente vai comparar aí, né? Mas enfim, vai falar um pouco mais. Você então aqueceu para reduzir o volume de água, é claro, né? E depois então que esse volume foi reduzido, né? A 50 ml, né? A 150 ml, né? O volume total foi reduzido a 150 ml. Você acrescentou um igual volume, né, de ácido clorídrico concentrado, né, e seguido então de 300 ml de etanol. Mas enfim, a rota está representada esquematicamente no slide seguinte, fica até melhor para a gente acompanhar. Bom, mas então aquela rota de síntese é esquematizada, né? A solução A, 30 gramas do cloreto de cobalto hexaidratado, mais 87 ml e meio de água. Solução B, 22 ml de etilendiamina PA, 99% e tal, papapá.
62 ml de água e 22 ml de ácido clorídrico concentrado. Depois, então, você acrescenta a solução a solução B e acrescenta ainda a mistura 25 ml de peróxido de hidrogênio 30%. Depois de 10 minutos sobre agitação constante, a mistura é aquecida, né? E o volume então reduzido para 150 ml. Somando, né, todos aqueles volumes ali, vamos colocar aqui os 30 gramas do cloreto de cobalto, enfim, não altera significativamente o volume, somando só os líquidos ou soluções que foram acrescentadas, dá 220 ml. E você aquece até que esse volume caia para 150. Né? Depois disso, então, você acrescenta 150 ml de HCl concentrado e 300 ml de etanol. Né? Bom, a mistura foi resfriada em banho de gelo e depois filtrada a vácuo. Algumas rotas falam filtrada a vácuo, etc. A vantagem da filtração a vácuo é que você, em princípio, tem uma filtração mais rápida, etc. Né? Mas não é necessário, você pode filtrar, como a gente vai ver, inclusive, no vídeo que vem na sequência, né? Você pode filtrar usando papel de filtro mesmo, enfim, contando apenas com a força da gravidade. Né? Nesse caso em que você muitas vezes tem dificuldade para precipitar, inclusive, o complexo, etc., né? Filtrar mais lentamente, né? Deixar ali a mistura ir resfriando enquanto está filtrando, etc., é até melhor. Né? Essa sucção, né, feita aí na filtração a vácuo tende, inclusive, a levar mais para o filtrado, eventualmente, uma tanta quantidade do complexo dissolvido, etc. Né? Então, filtrar no papel de filtro, se você não estiver com pressa, né, é até melhor. Né? Bom, e o complexo, então, depois de filtrado, foi lavado com porções de etanol e éter dietílico. Né? Enfim, você usa etanol, que é um solvente polar, mas menos polar do que a água, e no fim você usa éter dietílico, que enfim tem uma polaridade realmente muito baixa. Então você lava aquela estratégia, né, de lavar o seu composto sucessivamente com solventes ou misturas de solventes, se for o caso, cada vez menos polares. Né? Solvente menos polar arrasta o mais polar que veio antes dele, e assim sucessivamente, até você terminar com um solvente de polaridade bastante baixa, que vai, né, ser muito mais fácil depois secar o seu composto, às vezes só por evaporação mesmo, o solvente abandona completamente o seu composto. Mas enfim, essa é a rota e temos algumas considerações ainda a fazer, né, na sequência. Bom, então aqui mais algumas considerações. Na solução A, você toma cloreto de cobalto 2, hexaidratado no caso, dissolve em água. Né? Então você fica com cobalto mais 2 em água, coordenado a 6 moléculas de água. Né? E a carga do cátion aí, no caso, é mais 2, né? Que é a carga do cobalto. Etilendiamina, como já vimos, se comporta como uma típica base de Bronsted. Né? Então ela recebe próton da molécula de água, libera íons, e ficam íons, né, da molécula de água livres, né, porque o próton vai estar coordenado a etilendiamina. Então você fica com H- livre na solução, o meio é básico. Então o propósito de acrescentar HCl, em princípio, é neutralizar. Se você acrescenta HCl apenas e tão somente em quantidade suficiente para neutralizar, você vai ficar no final aí com o sal, né? Enfim, etilendiamina, enfim, o cloreto de, né? Enfim, etilendiamina, né? O etilendiamina hidrochloride, né? Como é a formulação que aparece aí em verde, né? A molécula de etilendiamina, ponto 2HCl, tá certo? Mas detalhe, e aí que nessas rotas de síntese, né? E aí seria preciso comparar rota por rota, né? Se você considera quanto foi acrescentado de etilendiamina, quanto foi acrescentado de HCl, a concentração da solução de HCl, etc., percebe-se que, na verdade, você está acrescentando normalmente mais HCl do que o mínimo necessário para promover a neutralização. Sim, detalhe, né? Você acrescenta HCl a essa solução de etilendiamina que é básica, né? O H+ do HCl reage com o OH-, forma molécula de água. Mas aí, pelo princípio de Le Chatelier, então, você vai deslocar o equilíbrio da esquerda para a direita. Né? Então, mais uma molécula de etilendiamina, enfim, terminaria sendo protonada e liberando mais, né, mais OH- em solução e assim por diante. Se você acrescentar HCl em quantidade suficiente, você vai ficar então com o sal da etilendiamina no final, etilendiamina ponto 2HCl, o etilendiamina chloride. Né?
enfim. Mas a questão é, se você acrescentar HCl além da conta, enfim, você não vai ter simplesmente etilendiamina protonada, pronto, né? E os íons cloretos como contraíam. Você vai estar acidificando realmente o meio. E aí depois que você vai acrescentar então a solução do cloreto de cobalto, quer dizer, se esse meio estiver realmente acidificado, por conta de um excesso de HCl, etc., quer dizer, isso provavelmente vai dificultar a reação, vai dificultar a precipitação do complexo, etc. Mas enfim, terminando a representação esquemática, né, você mistura acrescenta a solução do cloreto de cobalto à solução da solução de etilendiamina e acrescenta então o peróxido de hidrogênio. Né? Bom, quando você acrescenta o HCl à solução de etilendiamina, a etilendiamina, enfim, ela já estava protonada, na verdade, quando você dissolveu em água, né? Mas, enfim, você tem etilendiamina protonada. Então, os sítios de coordenação, que são os dois átomos de nitrogênio, já estão ocupados, por assim dizer, pelo próton, né? Aí você poderia imaginar, bom, mas isso não vai de alguma forma dificultar a coordenação? Eu estou utilizando, né? Já estou utilizando o sítio de coordenação. Bom, se você pensou dessa forma, o seu raciocínio não foi errado, né? Tem sentido isso que você está dizendo, né? Está correto. Mas quando você acrescenta a solução do cobalto, o que acontece? Aí você tem uma competição, né? Pelos dois sítios de coordenação da etilendiamina, no caso, os dois átomos de nitrogênio. O próton, que já está lá, coordenado, e o cobalto. Mas cobalto a carga é mais 2, né? Enfim. E ele termina vencendo, por assim dizer, essa competição. É claro, se ao sítio de coordenação da etilendiamina eu já tivesse, por exemplo, algum íon metálico, né? Mais 3, por exemplo, ou algum íon metálico, enfim, né? Pelo qual a afinidade fosse maior, né? Com a etilendiamina, aí você pode raciocinar em termos de ácidos e bases duros e macios, por exemplo, pensar na relação carga-raio, maior ou menor polarizabilidade, se for o caso, etc. Né? Mas, enfim, sem entrar em maiores detalhes, sem tentar encontrar uma explicação, né? Mas se você já tivesse coordenado aos nitrogênios da etilendiamina, um cátion metálico, por exemplo, pelo qual a etilendiamina tivesse uma afinidade maior, né, do que pelo cobalto, essa reação de substituição, né, não aconteceria. Então você tem aí, no fim das contas, duas reações de substituição, né, por assim dizer, concomitantemente. As moléculas de água na esfera de coordenação do cobalto estão sendo substituídas por moléculas de etilendiamina, bem como, né, há prótons, né, íons H+, estão sendo substituídos por íons cobalto mais 2, né, nos sítios de coordenação da etilendiamina. Então, sim, a etilendiamina, na verdade, ela já preencheu o seu sítio de coordenação, no caso porque estão protonados esses sítios. Mas, como cobalto é mais 2, enfim, né, a própria questão da formação aí de um complexo no qual o efeito quelato se verifica, etc., tudo isso favorece, né, a que os prótons sejam substituídos pelos íons cobalto na esfera de coordenação da etilendiamina. Perfeito? Bom, prossigamos então, para a gente tecer agora considerações sobre uma rota que aparece aí, né, no roteiro de uma universidade e que nos parece que tem aí algumas falhas, ok? Vamos lá então. Bom, no roteiro então, de uma certa instituição, né, não vem ao caso, enfim, mencionar nomes, mas enfim, é utilizado como experimento didático, né, a síntese do cloreto de tris-etilendiamina cobalto 3, né, e essa é a rota de síntese que está aí, tá certo? Mas enfim, a 6 molar, né, adição de HCl 6 molar, mas isso aparece, né, em outras rotas, etc., na literatura, quer dizer, como já dissemos, né? Mas a questão-chave aí é a seguinte, né? Ficamos com a proporção etilendiamina cobalto. Né? Então, 1,27 gramas do cloreto de cobalto hexaidratado. E depois será utilizado, enfim, aliás, é utilizado 3,5 ml de etilendiamina. Então, vamos lá. A massa molar do cloreto de cobalto, anidro, é 130 gramas por mol. Do hexaidratado é 238 gramas por mol. Então, 130 sobre 238, 0,55. Né? A massa do cloreto anidro representa 55%, enfim, da massa total do cloreto hexaidratado. Mas vamos lá. 1,27 vezes 0,55, 0,7 gramas. Então, nesse 1,27 gramas do cloreto de cobalto hexaidratado, você tem
de cloreto de cobalto mesmo, 0,7 gramas. O resto é água, e água é o que não vai faltar nessa síntese, né? Então, massa dividido pela massa molar, você tem 5,4 vezes 10 a menos 3 mol de cloreto de cobalto, que significa dizer 5,4 vezes 10 a menos 3 mol de cobalto, né? Etilendiamina, 3,5 ml é utilizada nessa rota de síntese. A densidade da etilendiamina é 0,9 gramas por ml, né? Então, 3,5 ml corresponde a uma massa de 3,15 gramas. Dividindo pela massa molar da etilendiamina, que é 60 gramas por mol, você tem 5,25 vezes 10 a menos 2 mol, né, de etilendiamina. Bom, você tem mais etilendiamina do que cobalto, como tem que ter mesmo, né? Porque afinal a proporção no complexo, por exemplo, é 1 de cobalto e 3 de etilendiamina. Mas enfim, dividindo o número de mols de etilendiamina no sistema irracional pelo número de mols de cobalto, se dá 9,7, quase 10. Né? Você tem que ter cobalto e etilendiamina na proporção 1 para 3. Geralmente em sínteses, né, você usa aí um excesso, então você poderia ter um excesso do ligante, 10%, 15%, qualquer coisa assim. Mas nesse caso, em vez de 1 para 3, você tem 1 para 10 praticamente. Bom, primeiro você está desperdiçando o ligante, está desperdiçando a etilendiamina, porque o que não for complexado vai ser arrastado aí na sua filtragem. Mas um outro aspecto mais importante até nesse caso é o seguinte, né? Uma coisa é você tentar precipitar o complexo numa solução aquosa até um tanto acidificada, e se tiver HCl demais e tal. Outra coisa é você tentar precipitar o complexo numa solução aquosa de etilendiamina, né? A solubilidade molar do complexo em água é uma coisa, em etanol vai ser outra coisa, no outro solvente vai ser outra, e nessa solução aquosa de etilendiamina, a solubilidade molar também é alterada, né? Então, na verdade, você pode estar dificultando a precipitação do complexo. Quanto menos solúvel ele for, evidentemente, mais fácil precipitá-lo, né? Mas, enfim, como o reagente limitante nesse caso é o cobalto, né? Ou cloreto de cobalto, enfim, devemos calcular o nosso rendimento teórico com base nele, né? Então, se eu tenho 5,4 vezes 10 a menos 3 mol de cobalto, eu devo produzir 5,4 vezes 10 a menos 3 mol do complexo. Uma vez cada mol do complexo tem um mol de cobalto, né? Então, o número de mols vezes a massa molar do complexo, que é 345,6 gramas por mol, eu devo produzir 1,87 gramas, 1 grama, melhor dizendo, né, singular, né? 1,87 grama do complexo. Mas detalhe, né? Bom, ok, sei lá, se você acrescentar íons prata a uma solução de íons cloreto, ou íons cloreto a uma solução de íons prata, sabemos que precipitamos cloreto de prata, que é um sal pouco solúvel em água, tem baixa solubilidade molar, baixo KPS, etc., né? Mas, né, ele precipita porque é muito pouco solúvel, mas não quer dizer que não existe substância absolutamente insolúvel, né? Cloreto de prata tem uma certa solubilidade em água, né? E apenas após a quantidade produzida superar a solubilidade molar do cloreto de prata é que ele vai precipitar. Então, se você forma 1,87 gramas do complexo em solução, esse seria em tese, enfim, o rendimento teórico, né? Mas isso não quer dizer que você vai conseguir precipitar 1,87 gramas, porque há uma certa solubilidade molar desse complexo na solução. E, inclusive, qual é a solubilidade molar dele em água e qual é a solubilidade molar dele nessa solução relativamente concentrada de etilendiamina, né? Que você tem aí um excesso muito grande de etilendiamina. Então você tem o bastante para formar o complexo e ainda fica muito em solução, né? Essa é a questão. Então a massa que no final que você vai obter é muito pequena. E parte disso vai solubilizará, vai passar no filtrado, etc. Quer dizer, você vai ter muito pouco a recolher, né? Muito pouco a recolher. Talvez por uma questão de economia dos reagentes, talvez por essa questão aí da chamada química verde, né? Trabalhar com micro quantidades, ou enfim, com quantidades cada vez menores, né? Para ter menos resíduo. Não sei o que teria motivado aí a se trabalhar nesse caso com massas tão pequenas. Mas o fato é que você forma muito pouco do complexo. E parte dele estará, na verdade, dissolvido, não vai precipitar. Até porque tem essa questão desse excesso de etilendiamina na solução, etc. e tal. Quer dizer, no fim, no papel de filtro mesmo, você vai ficar com muito pouco. Quer dizer, vai ser até difícil depois separar isso, enfim, né?
Então eu diria que essa rota de síntese é duplamente equivocada. Equivocada por ter um excesso excessivo, né, com perdão da redundância, né, que você tem um pouco de excesso do ligante é natural. É para forçar o equilíbrio na direção da formação do complexo, mas nesse caso é um excesso realmente muito grande, né, não justifica desperdício de reagente. E segundo, além disso, você tem essa solução aquosa de etilendiamina, na qual a solubilidade molar do complexo, por certo, é diferente do que seria em água, né? Possivelmente está a dificultar a precipitação do complexo, que já não forma muita coisa, 1,87 grama, e se você não conseguir precipitar, né, boa parte disso, então você vai ficar no fim com o quê? 1 grama, sei lá. Né? Enfim, é uma rota de síntese que me parece precisa ser reprojetada, né? Readaptada, corrigida, né? Enfim, não ficou lá muito apropriada, tá certo? Mas enfim, naquela perspectiva nossa de comparar, né, rotas de síntese que estão aí na literatura. Bom, só para fins de comparação de novo, né, aquela rota, né, enfim, de uma certa instituição, não vem ao caso entrar em nomes aqui, enfim, e há uma rota que nós encontramos aí enfim, na internet, que inclusive nós vamos aproveitar, né, parte do vídeo, acrescentando a nossa própria narração, etc. Enfim, vamos aproveitar e colocar na sequência aqui desse nosso vídeo para, enfim, mostrar a síntese, etc. Né? E lá, então, utiliza-se cloreto de cobalto, 12 gramas, né, etilendiamina, 9 ml. É curioso notar como se tivesse pego tudo e meio que dividido por 10, né? Nesse caso. 12 dividido por 10, 1,2. Na rota aí da instituição, 1,27. Né? No final você acrescenta HCl concentrado, HCl 6 molar, HCl 6 molar, 6 ml. Perdão, 8,5 ml. 8,5 dividido por 10, 0,85. Né? E eles utilizaram aqui HCl concentrado 0,8 ml. Quer dizer, um número bastante próximos. Né? Possivelmente pegaram então a rota descrita na literatura, em alguma, enfim, em alguma obra especializada, talvez em algum artigo, ou um handbook de química preparativa, como seja. Né? E fizeram aí adaptações. Percebemos que o peróxido de hidrogênio, né, nessa rota, enfim, que nós vamos utilizar aqui uma parte da filmagem, inclusive, 10 ml da solução de peróxido de hidrogênio, 10 vezes por 10 dá 1, né? Na rota aí da instituição é 1 ml de peróxido de hidrogênio, quer dizer, parece que adaptaram realmente a coisa, né, nesse sentido. Só que nessa rota aqui que nós vamos exibir, né, perceba-se que a proporção cloreto de cobalto etilendiamina está bastante diferente, né? Em massa e, consequentemente, evidentemente, em número de mols, né? Que é aquilo que interessa. Precisamos sempre raciocinar em termos de número de mols. Né? Mas fazendo a conta, enfim, a proporção, né, está bastante diferente em favor, né, do cloreto de cobalto. Né? Então, nesse caso, realmente você tem aí a que levar em conta essa proporção que não foi respeitada. Né? Mas, enfim, perceba-se o seguinte, né? O complexo ele se dissocia, né, no íon complexo, né, trisetilendiamina cobalto 3, e no contraíon, no caso 3 íons cloreto. Cloreto de cobalto em solução se dissocia em íons cobalto mais 2 e cloreto. Né? Então, se você tiver que ter um excesso, de repente é melhor ter excesso do sal do que da etilendiamina, porque o íon comum, né, vai induzir, né, a precipitação do complexo, enquanto que a presença da etilendiamina, né, uma solução aquosa de etilendiamina, né, você está alterando aí, na verdade, o solvente, a solubilidade molar do complexo em água é uma coisa, na solução aquosa de etilendiamina é outra. Possivelmente, nesse caso, você está dificultando a precipitação. Tanto que essa adição ao final de HCl concentrado, né, é justamente para explorar essa coisa do efeito do íon comum. Né, e aí deslocar, já que o complexo dissocia do ânion no cátion, né, que é o complexo propriamente dito, e no contraíon, que o contraíon nesse caso é cloreto, acrescentar HCl concentrado ao sistema, acrescentar um íon comum, é deslocar o equilíbrio para a esquerda na direção do complexo não é dissociado, enfim, né? É favorecer, em suma, a precipitação. Né? Pela mesma razão, se acrescenta etanol. Né?
Etanol também é um solvente polar, assim como água, mas apreciavelmente menos polar. A solubilidade do complexo em etanol, por certo, é de se esperar que seja menor do que em água, e acrescentar bastante etanol ao sistema facilita a precipitação, né? A precipitação do complexo. Mas perceba-se que naquela rota da revista Química Nova, você acrescentava volumes iguais de HCl concentrado e de etanol, e volumes bastante significativos, né? A mistura toda reacional é evaporada, o complexo já está ali, é claro, o volume é reduzido à metade, né? E depois você acrescenta volumes iguais de HCl concentrado e etanol, né? Então, se a minha mistura reacional tivesse tido seu volume reduzido a 100 ml, eu vou acrescentar 100 ml de HCl concentrado e 100 ml de etanol. Então, perceba-se que eu estou acrescentando muito íon Cl menos, né, para realmente forçar o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, a precipitação do complexo, e um volume bastante apreciável de etanol, pela mesma razão, né, enfim, nesse caso reduzindo a polaridade aí do solvente, que nesse caso seria uma mistura de solventes, água e etanol, né, e com isso então facilitar a precipitação. Perceba-se que essa proporção, né, HCl concentrado, etanol em relação ao volume da mistura reacional, né, enfim, que é observada lá naquele artigo da Química Nova na escola, não é respeitada nesse roteiro aqui dessa instituição, né, de forma tal que, de novo, né, é preciso adaptar aí essas quantidades, né, a rota em si não está errada, mas é preciso adaptar as quantidades aí, etc., porque você está, na verdade, além de formar muito pouco complexo, o que por si já é um parâmetro aí que dificulta, né, um fator que dificulta, como eu já comentei. Além disso, a etapa final, na qual você vai tentar induzir, né, a precipitação máxima que você consiga do complexo, também não está respeitando aí proporções mais apropriadas. Enfim, um equívoco aí que tem que ser corrigido, né? Mas o fato é que, se você buscar literatura, de repente um manual de química preparativa, de repente a rota de síntese num artigo, ou no outro artigo, num roteiro de aulas práticas de alguma instituição, etc. e tal, você vai encontrar diferenças, né, que explicam por que a sua síntese feita por essa via funciona bem, você precipita bastante composto e no outro nem tanto, a depender aí de flutuações. Às vezes a rota de síntese em essência é a mesma, né, mas há flutuações aí que realmente justificam isso, tá certo? Então é preciso estar atento, ok? Prossigamos então. E lá no final, né, nós vamos ter um vídeo, então, como eu disse, adaptado, mas com a nossa narração, perdão, enfim, ilustrando então em loco, né, enfim, ou antes ao vivo, né, enfim, em condições, né, reais, a preparação do complexo, ok? E aqui só para fins de comparação, tá? Não fiz nenhuma busca exaustiva, etc. Uma coisa meio conta de padaria aí, só para ilustrar, tá certo? Fiz uma pesquisa mais fácil aí no Mercado Livre, né? Cloreto de cobalto hexaidratado, frasco de 100 gramas, né, desse fornecedor, etc. E tal. R$ 144, né? Enfim, que daria R$ 1.440 o quilo, mas enfim, R$ 144, 100 gramas. Etileno de amina, 200 ml, 200 ml dá R$ 79. Né? Então, 1 litro são 5 vezes mais, daria R$ 395 por litro. Né? A densidade de etileno de amina é 0,9 gramas por ml, então 1.000 ml tem massa de 900 gramas, o que dá 44 centavos por grama ou R$ 44 por 100 gramas. Enfim, mas perceba-se que nenhum dos dois reagentes é excessivamente caro. Enfim, etileno de amina nessa cotação é até um pouco mais barata, né, por 100 gramas, né, etc. Quer dizer, nada justifica, né, esse excesso de economia, que você usa massa de 1 grama e pouco, né, do sal, enfim, e produzir quantidades tão pequenas que no fim dificulta a precipitação, né, mostrando que, de novo, realmente aquele roteiro tem lá, né, equívocos graves a serem corrigidos. Sim, para finalizar aqui essas comparações, né, o roteiro, né, da instituição que nós reproduzimos aí de novo uma fração, como já dissemos, né, você tem o sal e etileno de amina cobalto e etileno de amina na proporção para 10, o que é desnecessário, vai ficar uma solução aquosa de etileno de amina no final, possivelmente aumenta a solubilidade do complexo, dificulta a sua precipitação, etc. Enfim, é tudo muito contraproducente, né? Mas reproduzindo parte aí, né, daquela rota de síntese lá
da revista Química Nova, né? Só para ficar aí com o sal e o ligante, né? 30 gramas do cloreto de cobalto 2, né? Significa, no fim das contas, 0,127 mol do sal anidro, tá certo? E os 22,5 ml de etileno de amina significa 0,338 mol de etileno de amina. Fazendo a relação, dá 2,66, né? Enfim, 1 para 2,66, né? Devia ser, né? Enfim, devia ser 1 para 3, né? Mas enfim, está aproximadamente 1 para 3, né? Nesse caso, os autores, inclusive, não apenas não utilizaram, né, etileno de amina em excesso, como utilizaram meio que na continha aí, né? De você ter 1 para 3, tá certo? Mas em todo caso não tem aquele excesso, né, de etileno de amina que aparece no roteiro aí de aulas práticas da instituição. Perfeito? Mas enfim, de novo, né? Respeitar proporções, raciocinar em termos de número de mols, né? Que é o mínimo que se espera que um químico consiga fazer, é fundamental para que você tenha sínteses bem-sucedidas, dentre outros parâmetros, evidentemente, né? Aqui então uma outra rota de síntese, tá? De outra fonte da literatura. Enfim, não vem ao caso, a gente só quer comparar realmente a rota de síntese, né? E o autor aí, em vez de ficar falando em gramas, etc., enfim, ele coloca a coisa como deve ser, né? Em mols, né? E aí, enfim, cada um multiplique por 4, por 5, por 6, por quanto quiser, se quiser massas maiores. E, tendo um número de mols, calcule, né? Quais são as massas correspondentes. Mas vamos lá. 25 milimols de cloreto de cobalto hexaidratado e 100 milimols de etileno de amina de hidrocloride. Enfim, né? A etileno de amina protonada, e esses prótons, no caso, vêm de HCl. Então, etileno de amina, ponto 2 HCl. Né? Ele já toma esse reagente, né? Em vez de etileno de amina, vou acrescentar HCl, que aí pode ser que você acrescente HCl demais, pode ser que você acidifique o meio acidificado vai dificultar de alguma forma a precipitação do complexo, etc. Quer dizer, né? Você tem que bagunçar, por assim dizer, o meio reacional o menos possível, né? Essa rota, nesse sentido, me parece muito boa, né? 25 ml do sal, milimol, perdão, do sal e 100 milimol, perceba-se. Ele usou 4 vezes mais, né? Perfeito? Era para ser 1 para 3, então daria 25 milimol com 75 milimols. Né? Que em 25 milimol do sal hidratado eu tenho 25 milimol do sal anidro. Né? Então devia ser 1 para 3, então devia ser 25 milimol do sal hidratado para 75 milimol da etileno de amina. E ele está usando 100. Evidentemente ele colocou um quarto ali de excesso, que é o que faz bem, né? Mas é um excesso dentro do limite, digamos assim, né? Não é aquele excesso exagerado, aquela coisa toda. Né? Bom, e depois ele acrescenta 200 milimol de hidróxido de sódio, né? Que é para promover, por certo, a desprotonação da etileno de amina, né? E acrescenta então 20 ml de uma solução 3%, não 30%, 3%. Pode ter sido um erro de digitação, mas enfim, estou entendendo que ele usou realmente 3% de peróxido de hidrogênio. Tá certo? Mas como já disse, você não precisa necessariamente usar peróxido de hidrogênio. Se você tiver ar comprimido e tiver tempo, você pode botar uma mangueirazinha fininha para dentro ali do seu becker, do LMI, onde a reação esteja acontecendo, e ficar borbulhando o ar comprimido, que evidentemente contém oxigênio, e a oxidação vai acontecer. Mas enfim, se você tiver com um pouco mais de pressa, ou você tiver peróxido de hidrogênio presente, você pode utilizar o peróxido de hidrogênio. Né? Ok, no final coloca em banho de gelo por aproximadamente 30 minutos, né? Fez a filtração a vácuo, mas enfim, se você tiver uma bomba de vácuo, uma trompa d'água, né? Ok, mas se você não tiver, faz no papel de filtro mesmo, utilizando a gravidade simplesmente, né? Não é necessário ter um funil de Buchner ou um funil de placa porosa e fazer filtração a vácuo, quer dizer, né? A gravidade continua funcionando e vai, né, funcionar da mesma forma. Mas enfim, era para ilustrar aqui uma outra possibilidade de síntese que eu achei interessante, né? Porque ele já usa o sal, né? O etileno de amina, enfim, de hidrocloride, né? E, em vez de acrescentar HCl ao sistema e aí de repente acidificar ainda demais o sistema e com isso dificultar a precipitação do complexo, né? Na verdade, depois ela acrescenta um pouquinho de hidróxido de sódio, né? 200 milimol no caso, para desprotonar e tal, né? Me pareceu uma rota de síntese realmente, uma via, né, mais interessante do que essa de trabalhar com HCl toda hora, etc. Mas enfim, só para mostrar que existem alternativas, né? Mas perceba-se que no fim das contas você está utilizando etileno de amina, né,
o sal aí, o dihidrocloride, né? Só que você já o comprou pronto, você não o preparou na hora com o HCl. Mas entendo isso como uma vantagem que não há risco de você acrescentar excesso, né, de HCl, etc. e tal. Ok? Mas enfim, é para ilustrar que existem outras variantes, né? Por assim dizer. Não é uma variante muito grande, né? Mas enfim, existem outras possibilidades em termos de rota sintética, tá certo? Dito isso, então, vamos agora para o filminho aí com a nossa narração, ilustrando ali, né? Enfim, a preparação do complexo, enfim, na prática, ok? Vamos lá então. Pessoal, agora o vídeo então, né, da síntese, né, propriamente dita, do cloreto de tris-etilendiamina cobalto 3, tá certo? Enfim, e aí nós vamos tecer algumas considerações aí ao longo da rota de síntese, tá? Ou ao longo da síntese, melhor dizendo. Mas enfim, precauções, né? Etilendiamina é tóxica, enfim, peróxido de hidrogênio é um agente oxidante forte, HCl é corrosivo, etc. e tal, né? Enfim, as precauções de sempre. O complexo, né, sua estrutura, como nós sabemos, como nós já vimos, ele tem dois enantiômeros, né? Mas enfim, chegaremos à síntese propriamente dita que nos interessa, né? De começo ali vai ser reproduzido aquilo que nós já vimos antes, né? Tinha feito um print ali da tela e colocado, que são aí né, essa síntese, né? Com 12 gramas de cloreto de cobalto 2, 9 ml de etilendiamina, 10 ml de peróxido de hidrogênio 30% e 8,5 ml de HCl 6 molar, tá certo? E conforme nós veremos quando começar a síntese, nesse caso ele está usando realmente o cloreto de cobalto anidro. Então essas 12 gramas representam 0,092 mol. Os 9 ml de etilendiamina, uma densidade de 0,9 gramas por ml, representam 0,135 mol. Isso dá uma proporção cobalto-etilendiamina de 1 para 1,5. Né? Aí você poderia dizer, mas não deveria ser 1 para 3? Bom, mas o complexo que é formado aí é com 3 etilendiaminas, tá certo? Isso significa dizer que, nesse caso, a etilendiamina é o reagente limitante. O cobalto aí, tá certo? O sal é anidro. Como é que eu sei disso? É um rosa bem clarinho, né? Bem pálido, tá certo? O sal hexa hidratado é um rosa bastante intenso, um pink realmente, tá certo? Bom, mas a proporção, então, cobalto etilendiamina é 1 para 1,5. Mas o complexo é 1 para 3. Moral da história. E forma-se o complexo 1 para 3, né? Moral da história, etilendiamina é o reagente limitante e cloreto de cobalto está em excesso. Né? O cloreto de cobalto está em excesso. O que é mais interessante, porque afinal você tem os cloretos em excesso, né? O que favorece a dissociação do composto. Bom, aquela solução então, cloreto de cobalto em água, né? Enfim, 12 gramas do cloreto de cobalto e 25 ml de água. Agora então a segunda solução está sendo preparada, 9 ml de etilendiamina, vão ser acrescentados 25 ml de água e no final 8,5 ml de HCl 6 molar. Né? E você vai produzir no fim das contas ali enfim, o sal, na verdade, né? Enfim, a etilendiamina protonada, né? Tendo dois cloretos ali como contrair, ou enfim, né? Etilendiamina hidrocloride, ou dihidrocloride, porque enfim, né? Tem dois nitrogênios protonados e dois íons Cl-. Né? E como dissemos, depois quando você acrescentar a solução do cobalto, né, você vai então substituir esses prótons no sítio de coordenação da etilendiamina pelos íons cobalto. Tá certo? Mas o importante é que o HCl não seja acrescentado em quantidades além da necessária para produzir, né, o sal, né, da amina, porque senão você vai ficar com excesso de H+ no meio, né, vai ficar com um meio ácido, né, isso vai interferir, por certo, na precipitação do composto. Aí no final, então, acrescentando o HCl, né, 6 molar, os 8 ml e meio, produzindo então a segunda solução, né, que será posteriormente misturada ali com a primeira, enfim, a qual a primeira solução será depois acrescentada, tá certo? Aí então a solução de cloreto de cobalto, né, e agora você vai, na sequência, acrescentar a solução, né, de etilendiamina ou a solução a essa altura, né, enfim, da etilendiamina, do sal de etilendiamina. Né? Então, mistura essas duas soluções, há a formação do complexo, só que nesse caso é um complexo de cobalto 2. Cobalto 2. Posteriormente você vai oxidar, né, o cobalto 2 a cobalto 3. Nesse caso, mediante acréscimo de uma solução de 30%, né, 10 ml nesse caso, de uma solução de
peróxido de hidrogênio, tá certo? Mas nada impede, né? Nada impede que você utilize uma outra sistemática qualquer, como disse, né? Borbulhar, né? Ar no sistema, enfim. Vai depender do tempo que você tem disponível. E aí, então, né, o acréscimo do peróxido de hidrogênio, gota a gota, né, como é mais apropriado, enfim, para você aos poucos ir oxidando, né, os íons cobalto 2. Bom, complexo cobalto 2, cobalto é mais 2, etileno de amina é neutro, você precisa de 2 cloretos como contraíons. No complexo de cobalto 3, né, cobalto é mais 3, etileno de amina é neutro, você precisa de 3 íons cloreto como contraíons. Bom, mas íons cloreto é o que não falta aí, né? O cloreto de cobalto já estava em excesso, já tem cloretos aí, tem os cloretos do HCl que você acrescentou, né? Posteriormente você vai acrescentar um pouco mais do HCl concentrado, justamente para induzir, né, a não dissociação do complexo, enfim. Na sequência agora, o que você está fazendo é evaporar, né, uma certa, enfim, boa fração da água aí do sistema reacional, né? O complexo é bastante solúvel em água, enfim, os sais de cobalto são bastante solúveis em água, o complexo também é, né, apreciavelmente, né, de forma tal que muita água dificulta a precipitação. Aí o volume já bastante reduzido, né, já bastante reduzido, se acrescenta então 15 ml de HCl concentrado e na sequência, né, então se acrescenta etanol, 100 ml de etanol, tá certo? Agora então 100 ml de etanol. Veja que é uma proporção, né, bastante grande de etanol, né? O complexo é solúvel em água, mas nessa solução bastante concentrada de etanol, ele é bem menos solúvel. Perceba que visualmente, né, quando se acrescenta o etanol, já dá para perceber, né, o complexo aí precipitando, né? Então você primeiro acrescentou HCl concentrado, que foi explorar o efeito do íon comum, né, já que o complexo se dissocia liberando íons cloreto, você acrescentou íons cloreto em solução, favorecendo a ter o composto em solução não ionizado, ou a maior parte dele não ionizada, como seja, ou não dissociada, né? Enfim, nesse caso. E depois, então, né, você acrescenta a, a etanol de forma tal a, enfim, ter uma solubilidade, né, diminuir a solubilidade molar, né, no fim das contas, do complexo. Né? A solubilidade molar em água é uma, a solubilidade molar nessa solução concentrada de etanol é outra, né? E como vimos, mal você acrescentou ali, né, segundos após acrescentar o etanol, você já conseguia visualmente perceber a precipitação do complexo, tá certo? Então, agitou mecanicamente para promover melhor a mistura, né? E aí então você vai filtrar. Veja que a filtração não é a vácuo, né? Não precisa ser a vácuo, quer dizer, não é nada muito difícil de filtrar, né? Com um pouquinho de paciência, você, enfim, filtra o seu composto sem qualquer problema, não precisa ter tanta pressa. Né? Deixa a gravidade atuar, mas tudo depende da pressa que você tem, né? Mas filtrar mais devagar, inclusive, é interessante, né? Porque aquela sucção da bomba de vácuo, aquela coisa rápida, né? Enfim, você dá menos tempo, né, para que mais do complexo precipite. Então, nesse sentido, uma filtração lenta é até melhor. Aí o complexo ainda é bastante úmido, né, com essa cor laranja característica, tá certo? E na sequência, então, bom, aí você tem o complexo, mas é claro, ele tem aí, né, um pouco de cloreto de cobalto em excesso, de repente no meio, algum outro reagente e tal. O que ele vai fazer? O complexo ainda úmido, né, é retirado ali do papel de filtro com a espátula, e é acrescentado em água quente. Né? Ele vai promover a recristalização. O composto cristalizou quando precipitou, formou cristais. Né? E agora você vai recristalizar, com aquela estratégia mais comum da recristalização. Você escolhe um solvente no qual o seu composto seja solúvel a quente e insolúvel ou muito pouco solúvel a frio. Né? Então você solubiliza, produz uma solução saturada dele no solvente a quente, deixa resfriar e quando resfria, os cristais precipitam. Né? É claro que e as impurezas ficam, né, no solvente. É claro que um pouco do seu composto também fica no solvente. Então, quanto mais etapas sucessivas de recristalização você fizer, em princípio, o maior grau de pureza que você vai atingir do seu composto, mas também é mais composto que você vai perder. Né? Então, uma recristalização nesse caso é bastante, só para garantir que qualquer excesso de qualquer dos reagentes que estava presente no meio foi retirado e ficamos com um composto, né, digamos, com um grau de pureza considerável. No final você tem esses cristais, né, estão úmidos, né, por isso que estão muito escuros,
Quando secos, eles têm uma cor amarelo vivo, assim, um amarelo ouro, né? Que vai aparecer aí na sequência, os cristais já secos, agora, né? Uma coloração realmente bastante bonita, tá certo? Mas percebam que ali, né, a quantidade grande de etanol foi fundamental para a precipitação. Muito obrigado.